minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria voltarmos ao Kardec e também uma imensa responsabilidade. Rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe e que permita aos bons espíritos nos secundarem no raciocínio. Thomas Buffin, em O Livro de Ouro da Mitologia, nos fala do nascimento, do surgimento, do sofrimento na Terra. Diz ele que, no princípio de todas as coisas, quando o planeta já estava pronto, mas ainda com a sua superfície estéril, as divindades que tomavam conta da construção do planeta houveram por bem convocar 2 titãs para adornar a Terra, para estabelecer os acessórios à Terra, para que se pudesse, futuramente, estabelecer os seres vivos aqui. Epimeteu e Prometeu foram chamados para a execução do trabalho e trouxeram uma grande caixa contendo todos os acessórios necessários para o planeta. E foram instalando, num trabalho árduo, num trabalho planejado, tudo aquilo de que era necessário para que os seres viventes tivessem uma vida aqui e pudessem desenvolver as suas vidas. Acontece que, à medida em que eles iam estabelecendo as coisas, instalando as montanhas, os rios, os lagos, os mares, as florestas, enfim, à medida em que eles foram colocando os animais, estabelecendo já toda a vida no planeta, acompanhava-os Pandora. Pandora acompanhava atentamente e com muita curiosidade os trabalhos de Prometeu e Epimeteu. E ela ficava curiosa com relação àquilo que tinha dentro da caixa, porque tudo o que se precisava, eles retiravam da caixa, e à medida em que eles retiravam, fechavam a caixa imediatamente. E a proibiram de abrir a caixa, de observar o que estivesse lá dentro da caixa. E bastou a proibição para que a sua curiosidade aumentasse. Assim somos nós. Basta uma proibição para nós nos tornarmos ainda mais curiosos, mais interessados em saber por quê. No final dos trabalhos, já os seres vivos todos, inclusive os homens estabelecidos sobre a terra, os irmãos meio que deram uma descansada e furtivamente Pandora abriu a caixa. A famosa caixa de Pandora, que provavelmente todos nós conhecemos. Quando Pandora abre a caixa, numa rapidez estonteante, saem de dentro da caixa todos os sofrimentos, todas as dores, todas as angústias, todos os problemas relacionados à existência do ser humano na Terra. Aquilo que os 2 irmãos não quiseram estabelecer, Pandora deixou escapar por conta da sua curiosidade. E dessa forma, teria nascido na Terra as dificuldades, os sofrimentos, as dores e, consequentemente, o desespero. Bem, é uma passagem mitológica e nós estamos sempre tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares, interpretando as forças da natureza e os acontecimentos nos quais estamos envolvidos. E ainda presente até hoje, em nossas consciências, em nosso jeito de ser, sempre é preciso colocar a culpa em alguém a respeito do sofrimento e das dores e das dificuldades. E assim como no mito da criação judaico-cristã, a culpa é da mulher. Mas por conta de tudo isso ser escrito por homens que não sabiam da reencarnação
e da possibilidade de inversão sexual de uma existência para outra. Ou seja, todo mundo é homem, todo mundo é mulher. Nós ansiamos para descobrir, para saber algo mais do que porque sofremos. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, no seu evangelho de amor e luz, é taxativo. Ele nos pede para que tenhamos bom ânimo, porque no mundo teremos sofrimento. Mas acrescenta que ele venceu o mundo e que nós poderíamos fazer muito mais coisas do que ele fez. Ou seja, Jesus vem trazer uma nova realidade para o planeta, para os seres vivos que aqui se encontram em condições de consciência desperta, para que pudessem compreender do que se trata o sofrimento, as dores e tudo aquilo que se correlaciona com isso. Mas ele já nos alerta, repetindo: tende bom ânimo, no mundo tereis sofrimento, mas podereis fazer muito mais do que eu tenho feito, ou seja, podereis vencer todas as dores e todas as dificuldades. E Jesus falará mais. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis reconhecidos como meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, Jesus está plantando em nós há 2000 anos a semente do conhecimento acerca da nossa realidade espiritual. Muito a propósito, a mensagem que nós recebemos à porta hoje da Casa Espírita nos fala sobre isso, ou nos lembra isso. Somos seres encarnados, mas antes de mais nada somos seres espirituais. E quando Jesus diz que nós conheceríamos a verdade, ele está falando do futuro. Se à época ele só nos recomendava termos bom ânimo, porque ele não via ainda condições para nos explicar do porquê dos nossos sofrimentos, embora ele tenha dito que a cada um sempre é dado segundo as suas próprias obras, Jesus está anunciando para o futuro o esclarecimento total acerca daquilo que envolve o nosso espírito, para que nós possamos lidar com o sofrimento. E ele chama essa mensagem, que viria no futuro, para nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que ele havia dito, ele chama de Consolador. O Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Bem, nós temos nas mãos o Consolador prometido, a doutrina espírita, que explica todas as coisas que se refere ao ser espiritual. E a doutrina espírita começa a colocar os pingos nos is a partir do momento que ela fala de toda a nossa natureza e de todo o nosso processo de evolução. Sim, estamos vinculados a um processo de evolução. E Jesus também falou sobre isso. O simples fato de dizer que no futuro conheceríamos a verdade, ele já está anunciando a evolução. O simples fato dele falar para Nicodemos, que é doutor da lei: eu estou te falando das coisas da terra e você não compreende, e se eu te falar das coisas do céu? Jesus está dizendo que há coisas que vêm a seu tempo, que vêm no momento certo, de acordo com a nossa consciência, portanto, com o nosso entendimento, de acordo com a nossa disposição para aprofundarmos a nossa atenção naquilo que realmente interessa para o ser pensante. Pois a doutrina espírita vai dizer para nós, e todos nós já sabemos, mas por uma questão de encadeamento de ideias, que nós, como espíritos, somos criados simples e ignorantes, obedecendo a um critério de justiça, porque não haveria justiça se alguém fosse uma exceção diante da criação divina. Não há exceções, todos nós somos criados da mesma forma. Evidentemente, por uma questão ainda de justiça, nós todos teremos que ter um ponto de chegada ao que a doutrina espírita nos explica, é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós somos seres fadados à perfeição. Perfeição significa não errar mais, acertar sempre. Exemplo maior para nós todos, Jesus. Espírito puro, governador espiritual da terra,
um com o Pai, compreende perfeitamente a vontade de Deus. Aliás, a alegria dele, segundo ele, é fazer a vontade de Deus, ou seja, tem plena consciência e conhecimento da vontade de Deus. E nos diz que nós vamos chegar ao mesmo nível. Jesus nos diz isso. A doutrina espírita ratifica, dizendo que nós temos um trajeto a ser cumprido, da simplicidade e ignorância à perfeição. Ora, nós sabemos que a gente passou por um desenvolvimento filogenético dos seres inferiores até o estágio que nós nos encontramos, com a capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade de imaginar, a capacidade de planejar, a capacidade de filosofar, a capacidade, enfim, de emitir pensamentos relacionados à destinação, relacionados à situação atual. Segundo André Luiz, nós temos a capacidade consciente em relação ao mundo espiritual há cerca de 40 mil anos. É de 40 mil anos para cá que nós temos exercitado o nosso livre-arbítrio, ou seja, conscientemente o nosso poder de escolha diante das situações, diante das problemáticas, diante das experiências da vida. Os espíritos superiores, característica básica deles, jamais interferem no nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos inferiores, moralmente falando, esses ainda fazem uso das suas possibilidades de escolha, de escolher nos manter na viciação, no atraso, fazendo com que a gente perca velocidade e oportunidades de crescimento. Mas será sempre nós outros os responsáveis pelo aceite ou não dessa condição. Será sempre uma decisão pessoal aceitar a influência negativa dos espíritos desencarnados, tanto quanto aceitar a influência de pensamentos e situações menos felizes criadas pela nossa própria ignorância. Dessa forma, e por uma questão de justiça, todos nós estamos vivendo aquilo que nós construímos ao longo desses milênios de consciência espiritual. O que significa dizer que não há injustiça e nada está fora do lugar. Allan Kardec nos explicará, no maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente o que fala das aflições, dos sofrimentos. Bem-aventurados aflitos é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante às leis morais. E Kardec diz que há dois tipos de gênese para os nossos sofrimentos aqui na Terra. E nenhum dos dois, a culpa é dos outros. A responsabilidade é sempre nossa, é pessoal. Então ele fala que as causas do nosso sofrimento podem decorrer das nossas atitudes no dia de hoje. Embora a gente raciocine com muita facilidade acerca, e é muito comum o jargão, o que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? Ou ainda, devo ter tirado pedra na cruz, como uma justificativa para o sofrimento atual? É preciso prestar atenção. Kardec analisa a coisa dizendo que nós produzimos muito sofrimento no nosso dia a dia pela nossa própria forma de se comportar diante da vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, pela nossa falta de atenção. Enfim, por falta de uma conscientização de que nós estamos sempre envolvidos numa lei de ação e reação. Para cada atitude, uma reação correspondente. Para cada ação perpetrada, uma resposta da vida. Então, nós podemos estar errando hoje. Significa dizer que nós poderíamos fazer dois questionamentos para nós próprios, nos nossos momentos de reflexões a respeito, o que é um pouco raro, porque normalmente a gente tende tão somente para as reclamações e acusações acerca do nosso sofrimento. Quando nós aceitarmos a indicação de Santo Agostinho, que é passar em revista as nossas atitudes, as nossas ações, consequentemente os nossos valores e os nossos pensamentos, nós poderemos fazer duas perguntas, aliás, deveremos fazer duas perguntas para nós mesmos.
diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer impossibilidade de se sentir um pouco melhor, uma condição melhor de bem-estar, enfim, de ser um pouco mais feliz. O que é que eu estou fazendo de errado? As coisas não mudam se eu não mudar. Ou ainda, o que é que eu devo fazer de certo? São duas opções que nós teremos que escolher para enfrentar o problema das dificuldades, dos transtornos, da dor no mundo. Eu preciso me questionar. O que é que eu tenho feito para mudar a minha vida, já que eu não estou contente com ela? Allan Kardec fala então dos sofrimentos que são causados pelo nosso atual comportamento, que não tem nada a ver com as vidas anteriores. Só tem a ver com o tipo de comportamento que nós temos em relação aos valores que nós mantemos dentro do nosso íntimo. E às vezes, nós elegemos determinados pontos que são bem fixados e a gente não abre mão deles. E com isso, a teimosia faz com que a gente sofra mais. E é preciso, então, ser um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais eclético, um pouquinho mais consciente de que nós podemos não estar fazendo o que é certo. Ninguém é dono da verdade, muito menos no nível em que nós nos encontramos. E nós ainda temos a mania de achar que nós estamos certos e o mundo está errado. Isso é uma teimosia gigantesca. Bem, mas Kardec vai falar também da outra gênese dos nossos sofrimentos e dificuldades aqui na Terra. Ele vai falar que as causas estão no passado. Ora, se nada nesta vida justifica a situação difícil que estamos ou poderemos estar vivenciando, onde estaria esta causa? Ora, por uma questão de justiça, de Deus, por uma questão de bondade, essa causa só pode estar em outra vida. Naquilo que nós fizemos, naquilo que nós não fizemos nas vidas anteriores. E essa questão precisa ficar muito clara nos nossos entendimentos. A questão 642 do Livro dos Espíritos é esclarecedora. Nós somos responsáveis pelo mal que causamos, pelo mal que perpetramos, mas também nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Porque todo bem que é deixado de ser feito, ele resulta em mal. Consequentemente, o mal que resulta de uma atitude positiva que nós não tomamos é de responsabilidade nossa. Então, nesta e numa outra existência, eu posso estar sofrendo as consequências, não de coisas erradas que fiz, mas de coisas boas que não fiz e que resultaram em prejuízo para aqueles que conviviam comigo, se não para mim mesmo, para minha própria consciência, que eu poderia estar num estágio muito melhor, ou ainda num mundo mais feliz, quando estou preso no mundo de expiação e prova. De qualquer forma, é individual a coisa e é de responsabilidade de cada um. Kardec vai falar para nós ainda das necessidades que nós temos como espíritos imortais em busca da perfeição. E é preciso também compreender que muito daquilo que nós estamos vivendo agora não tem reflexo nas coisas que nós fizemos ou não fizemos nas outras vidas, mas tem a ver com o projeto reencarnatório que nós traçamos para esta existência. Ao que Allan Kardec vai perguntar para os espíritos na questão 258 do Livro dos Espíritos. Se nós, quando no mundo dos espíritos, temos consciência ou conhecimento do tipo de vida que nós vamos ter na Terra. E os espíritos disseram que sim, mesmo porque é o próprio espírito que faz o seu próprio planejamento reencarnatório. E pergunta Allan Kardec, o que é que o espírito leva em conta para definir o seu planejamento reencarnatório? Os espíritos nos dizem, através da resposta, que em primeiro lugar, e isso desmistifica que nascemos para sofrer, em primeiro lugar, o espírito observa o que falta para ele se tornar mais próximo da perfeição. Ou seja, o espírito observa o que é que ele precisa fazer para progredir mais rapidamente. Ele olha para o futuro, o que é que falta para mim conseguir um patamar melhor. E diante
dessa distância que ele está da perfeição, o Espírito traça, a partir das suas experiências anteriores, entre aspas, um corpo de provas para a sua existência futura, aonde ele vai tentar dominar as suas inclinações menos felizes, as suas tendências negativas, as suas inclinações desfavoráveis ao seu próprio progresso. Ou seja, o Espírito traça situações para que ele possa se educar diante da imortalidade e da busca incessante pela perfeição. Ou seja, nós estabelecemos determinadas circunstâncias no tipo de vida que escolhemos para burilar os nossos espíritos, para melhorar os nossos espíritos, para no exercício diário, nós conseguirmos mudar de patamar de entendimento e de posição espiritual. Não é sem razão que Jesus vai dizer que aquele que perseverar, esse vai conseguir. Ou seja, é uma decisão pessoal de cada um de nós perseverar ou não diante da necessidade de progresso nas circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Mas o Espírito, dizem os espíritos superiores, também observa a sua vida pregressa. Quais são os seus grandes erros? Quais são os seus grandes prejuízos causados? E aí ele vai também planejar algumas coisas referentes ao seu passado, no sentido de recuperar o tempo perdido, as oportunidades mal utilizadas e reparar o prejuízo de outrora. Quase sempre isso se chama expiação, ou seja, consertar o passado, que é naturalmente consequência da nossa própria individualidade, ou seja, ninguém tem nada com isso. Diante dessa possibilidade, o espírito começa a negociar. Negociar com quem? Com os espíritos que vão reencarnar com ele. Somos seres sociais, necessitamos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos, diz o capítulo Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, não é possível progredir sem a convivência. E se nós tentarmos fugir da convivência, ou quanto mais fugirmos da convivência, mais nós atrasamos o nosso progresso, mais atrasamos a nossa felicidade, a nossa sensação de bem-estar. Nós vamos negociar no mundo dos espíritos com aqueles espíritos, evidentemente, que estiverem disponíveis para o projeto reencarnatório, a fim de que nós possamos conviver com eles aqui na Terra, ambos se ajudando mutuamente, mas nos casos mais complicados, na necessidade da reconciliação, ao que Jesus vai dizer: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz, pois que o juiz te entregará ao meirinho e ele te colocará em prisão, e de lá você não sai enquanto não pagar o último ceitil. Ou seja, se nós refugarmos a reconciliação neste momento das nossas existências, isso será postergado para o futuro, ou seja, continua como uma pendência na contabilidade divina. Então, a cruz que carregamos hoje, segundo o nosso entendimento, será sempre uma cruz a ser carregada se nós não nos vincularmos dela de uma forma mais rápida. Ora, mas não há outra solução? Sim, há outra solução, porque a lei é de amor. E o amor cobre uma multidão de pecados, segundo Pedro. Então, diante de um passado que nós não conhecemos e não é necessário conhecer, segundo a própria proposta da doutrina espírita, diante de um passado nebuloso, e convenhamos, se nós estamos num estágio tal hoje, numa linha de progresso, significa dizer que para trás nós éramos piores, porque não há anjos decaídos. Nós estamos sempre progredindo. No máximo, estamos com as mesmas características de outrora num processo de estacionamento das nossas possibilidades de progresso. É preciso, então, tomar algumas decisões diante das dificuldades da vida, diante dos problemas e das dores da vida. Porque nós estamos construindo o nosso próprio futuro. E todos sabemos que, além do progresso individual, existe um progresso coletivo. E nós todos
Estamos envolvidos, portanto, com uma quantidade imensa de espíritos mais ou menos no mesmo patamar, negociando um com o outro as possibilidades de nos ajustarmos para nos prepararmos para uma condição melhor. E Jesus vai dizer que Ele está nos preparando o lugar. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos o lugar. Ou seja, Jesus, na condição de governador espiritual da terra e de emissário maior do amor junto a nós, está trabalhando continuamente para que nós possamos progredir. Com isso, ele está demonstrando uma lei que é natural, que é a lei do auxílio mútuo. Ou seja, se Jesus volta os seus olhos, Espírito perfeito que é, um com o Pai, para os espíritos mais atrasados, é lei natural ao que a doutrina espírita ratifica, dizendo que nós precisamos também, assim como somos auxiliados, auxiliar aqueles que vêm em condições piores atrás de nós. Ocorre que, na maior parte do tempo, nós, quando nos sentimos em sofrimento, quando nós entramos nesse círculo vicioso de acusação e de cobrança e de imposição acerca da situação que nós estamos passando, nós não enxergamos que nessa condição de espíritos sofredores, nós estamos fazendo pessoas ao nosso lado também sofrer. Porque há pessoas ao nosso redor que nos amam, que gostariam de ver a gente um pouco mais feliz, que gostariam que a gente fosse um pouco mais feliz. Então, quando eu me vitimizo, quando eu me coloco na condição de sofredor, quando eu escolho o caminho da introspecção, eu sou um egoísta, um coitadinho, é a síndrome do coitadinho. E com isso eu faço sofrer as pessoas que estão à minha volta, e são justamente as pessoas com as quais eu me comprometi no mundo dos espíritos antes de nascer. Você me ajuda, eu te ajudo. Você me entende, eu te entendo. Você me aceita, eu te aceito. E chega aqui, nós olhamos tão somente para dentro de nós mesmos, achando que só nós é que sofremos. E até uma disputa sobre isso. Basta alguém falar de um sofrimento para nós, a gente torna a falar que o nosso é maior que o dela. Existe muito disso. Quem de nós já não experimentou isso? E quem de nós também já não falou isso numa disputa interminável de sofrimento, de disputa para ver quem está sofrendo mais? É da nossa natureza. Por quê? Porque nós estamos momentânea. Porque nós estamos observando tão somente os nossos interesses. E é preciso se questionar. Ora, se eu desejo ser feliz, se eu desejo estar numa condição melhor, o que é que eu preciso fazer? Se a cada um é dado segundo as suas obras, e se eu preciso fazer segundo Jesus para os outros aquilo que eu quero para mim mesmo, então eu preciso começar a tornar a vida das pessoas um pouco melhor, para que eu tenha direito a uma vida um pouco melhor. Ou seja, eu preciso tomar a decisão para mudar o jeito de ser. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós conhecemos, nos dá 2 ensinamentos básicos. 2. Todos nós conhecemos. O primeiro deles é amai-vos. Espíritas, amai-vos. Não há outra solução a não ser pela prática do amor. E segundo Jesus, a prática do amor é fazer para as pessoas o que nós gostaríamos que fosse feito para conosco mesmo. Ou seja, eu quero ser consolado, então eu também preciso consolar. Eu quero ser ajudado, então eu preciso ajudar. Eu quero ser entendido, então eu também preciso entender. É nesse sentido que caminha as propostas de Jesus. Do perdão, da persistência no caminho, da doação daquilo que é nosso, de não inviabilizarmos aqueles que nos pedem emprestado, levando em conta que Jesus não pode estar falando tão somente de valores pecuniários. Quando Jesus fala não repila aquele que te pede emprestado, Jesus está falando empreste os seus ouvidos, empreste uma boa palavra, empreste uma mão amiga, um ombro amigo, porque as pessoas têm necessidade, tanto quanto nós temos. Bem, o Espírito da Verdade está dizendo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
Mas ele diz também, instruí-vos, eis o segundo. Ora, instruí-vos no quê? Só em doutrina espírita? Não. Somos espíritos imortais que haveremos de atingir a plenitude da nossa capacidade intelectiva ao longo das nossas reencarnações. Embora os espíritos falem no livro dos espíritos que nós podemos aprender no mundo espiritual em 1 hora o que demoraríamos reencarnações aqui na Terra, nós temos necessidade de buscar o conhecimento aqui na Terra, porque com o conhecimento nós conseguimos aliviar a vida alheia. Se não fosse o conhecimento, estaríamos ainda vinculados às cavernas, à vida de caça e de coleta. E é justamente o desenvolvimento da inteligência que trouxe-nos um patamar diferenciado, onde somos capazes de interferir diretamente na natureza, tirando o proveito para a nossa condição de bem-estar. É preciso se instruir, ou seja, é preciso aprender sempre. Mas haverá algumas regras. É muito interessante nós traçarmos um paralelo, seria muito interessante, como a opinião de um homem de ciência. O psicólogo e educador Howard Gardner, o criador da teoria das inteligências múltiplas, que tem estudado a natureza humana, naquilo que ele tem de capacidades intelectivas, ele escreveu um livro muito interessante no começo desse milênio. Porque ao passar de um milênio para o outro, torna-se um momento muito significativo. E nós temos visto o quanto o progresso da natureza humana tem acontecido. E o quanto de conhecimento tem vindo à tona e com que velocidade ele tem vindo. E se nós prestarmos atenção, todo esse conhecimento também tem trazido um pouquinho de problemas para nós outros. Porque nos adaptar a esse conhecimento todo chega a ser estressante às vezes. Mas quando a gente começa a utilizar do resultado do conhecimento em termos de tecnologia, a gente tem se perdido um pouquinho. É só observarmos o nosso comportamento diante das diversas possibilidades midiáticas a partir de um aparelhinho que a gente põe na mão todos os dias. Prestemos atenção, somos seres sociais. Significa dizer que nós deveríamos ter contato diário com as pessoas que convivem conosco. Mas isso não acontece com frequência. Nós preferimos, dentro de uma casa, dentro de um lar, conversar com quem está fora via WhatsApp, mas não conversamos com quem está dentro de casa. Alguma coisa está errada com a tecnologia ou com o uso que nós fazemos da tecnologia. Nós estamos preferindo a futilidade das conversas com amizades que são virtuais. Não há laço afetivo, sentimental. Porque é só a pessoa nos contrariar e a gente bloqueia. Não se cria vínculos. Os vínculos são criados na convivência diária. A reconciliação, segundo Jesus e segundo a proposta da doutrina espírita, é uma vida, em princípio, em família. Lembrando que a nossa família consanguínea é apenas uma célula da família universal. Então é preciso utilizar bem do conhecimento. Bom, Gardner vai nos dar 5 orientações acerca do momento em que nós vivemos e diante do panorama do terceiro milênio. Diante dessa avalanche de conhecimento, dessa avalanche de tecnologia. Se você está pensando no futuro, porque é para lá que nós estamos indo, Gardner diz que nós precisamos nos preparar para ele. E não há outra forma senão a do aprendizado. Então, é preciso saber um pouco daquilo que é principal nos pensamentos da natureza humana. Conhecer um pouco do que disseram, do que dizem os filósofos que interpretam a vida. Conhecer as principais maneiras de se pensar, para que nós possamos nos sintonizar com aquilo que é novo. Mas sem nunca deixar de se especializar numa determinada coisa, para que nós possamos ter acesso a um ganha-pão melhor. Ou seja, é preciso se preparar para uma profissão, mas se preparar bem. Nós estamos vendo
uma quantidade imensa, não só no Brasil, mas no mundo, de desempregados. E é preciso fazer um meia-culpa. Quantos estamos nos preparando para o que vem de novo? E quantos nos acomodamos diante da vida e queremos que as coisas aconteçam? Não. Para as coisas acontecerem de forma diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Gardner diz que nós precisamos aprender sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo, instruí-vos. Consonância. Está igual. A partir do momento, diz Gardner, que nós aprendemos e vamos raciocinando, ouvindo as mais diversas opiniões, criando um perfil de juízo, nós vamos conseguindo passar por um segundo estágio também necessário, que é integrar todo esse conhecimento para tirar proveito dele para a nossa vida ser melhor. Mas a nossa vida não vai ser melhor se nós não passarmos esse entendimento para as pessoas que convivem conosco. Porque não há felicidade individual na Terra, há sempre um princípio de felicidade em nós que será sacramentada com o coletivo. Então é preciso aprender a unir as diversas formas de se pensar, ou seja, aceitar as ideias alheias, raciocinar e ser crítico. Será que não tem razão? Será que não tem possibilidade de ser assim ou tem que ser do meu jeito? Aprender sempre. E aprender a utilizar o aprendizado. É dessa forma que Gardner vai nos orientando para nós passarmos para um outro estágio. Qual outro estágio? O da curiosidade. Muitas vezes, diante de uma nova possibilidade, a gente se fecha para o progresso. Isso eu não tenho condições de aprender nessa existência. Isso vai ficar para outra reencarnação. O século XXI e o terceiro milênio já não mais admitem pessoas que não busquem soluções para os seus próprios problemas. É disso que se trata. Eu tenho que buscar aprendizado, aprender a usar o aprendizado para solucionar problemas. E mais, diz ele, e é a voz corrente de outros pensadores, eu preciso já não só descobrir soluções para os meus problemas, mas eu preciso descobrir onde estão os meus reais problemas. Ou seja, eu não posso mais temer problemas. Eu tenho que ir de encontro a eles. O que significa dizer deixar de ser vitimista, deixar de ser acomodado, deixar de achar que já atingiu o patamar, nessa reencarnação está bom, na outra é outra história. Não podemos mais parar. Ora, esses três aspectos que Gardner nos fala, em nome da ciência, estão circunscritos ao instruí-vos do Espírito da verdade, ao conhecereis a verdade de Jesus. Então é preciso se atualizar sempre e sempre. Qual tem sido o nosso problema? As oportunidades perdidas. Temos a facilidade do mundo às nossas mãos, ainda pela internet. Ora, com que temos gastado o nosso tempo? Quando acessamos as redes sociais. É para aprender? Ou é para se divertir? É para aprender, para se informar? Ou é para gastar o tempo com coisas nem sempre positivas? É preciso fazer esse questionamento e tomar a decisão certa. Mas Gardner ainda falará de duas outras características necessárias aos seres humanos para o século XXI e para o terceiro milênio. Ele diz que nós precisamos ter um entendimento, um pensamento, uma mente respeitosa. Ou seja, é preciso respeitar as diferenças alheias. É preciso respeitar as pessoas como elas são. É preciso respeitar e aceitar o contraditório. É preciso aceitar e respeitar as escolhas alheias, porque os grandes espíritos fazem isso com a gente. Então eu, por minha vez, preciso dar o direito das pessoas serem o que elas são. E fazer por onde ajudá-las a crescer como elas querem crescer e não do meu jeito. Gardner está falando que eu preciso respeitar o ser humano como ele precisa ser respeitado. O que disse Jesus? Faça para o teu próximo o que você quer para você mesmo. Se você quer respeito, dê respeito.
Se você quer ser aceito como você é, aceite as pessoas como elas são. Isso faz parte do amor, a primeira proposta do Espírito da Verdade. Mas Gardner encerrará os 5 conselhos, os 5 pensamentos dele acerca da natureza humana, necessária para que a natureza humana se estabeleça definitivamente num outro patamar de vida aqui no terceiro milênio. Ele dirá que é preciso ter um comportamento ético. Ou seja, dar o exemplo. Não exigir exemplo, dar o exemplo. Ora, exemplificar faz parte do amor. Porque nós só conseguiríamos corrigir as pessoas na medida em que a gente fizer aquilo que a gente está indicando a fazer. Ora, se nós observarmos Jesus, nós vamos ver que em momento algum Jesus errou. Espírito perfeito. Ora, isso significa que a gente pode acreditar piamente naquilo que ele fala. Pois que se o comportamento não nega a filosofia, nós podemos acreditar. Então, se nós queremos ser acreditados, nós precisamos fazer o que estamos propondo para o nosso próprio crescimento, ou seja, dar exemplo. E isso começa dentro de casa. Exemplificar o amor que nós temos aprendido na casa espírita com o Evangelho de Jesus. Dessa forma, nós construímos um futuro melhor. E passamos a entender que as dificuldades que nós estamos experimentando são dificuldades necessárias para nós nos quitarmos com o passado e nos prepararmos para o futuro. Porque enquanto estivermos estacionados, não virão novas possibilidades, porque a divindade, a divina providência, não poderá dar nada para nós que nós não possamos aproveitar. Ou seja, a cada um é dado segundo as suas obras, ou, segundo disse Jesus, os talentos são dispensados de acordo com a capacidade de cada um, mas à medida em que a gente usa bem esses talentos, outros tantos talentos serão acrescentados. O futuro que nos espera é um futuro muito melhor do que a gente está imaginando, desde que a gente tome as decisões necessárias hoje. E ninguém fará isso por nós. Assim como ninguém tem culpa do problema que nós estamos atravessando, das dificuldades que nós temos, ninguém tomará a decisão por nós. Então, decisões para o futuro competem ao nosso espírito. E isso só é possível, ainda uma vez falando de Santo Agostinho, observando dentro de nós mesmos como nós temos nos comportado diante da vida e das pessoas que convivem conosco. Quando nós nos decidirmos para mudar nós próprios, nós haveremos de conseguir mudar o mundo através do nosso exemplo. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós enxergaremos dentro de nós mesmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas também já as nossas forças interiores. E nós começaremos a entender melhor a mensagem do Senhor Jesus. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir as nossas fragilidades e nós vamos perceber que nós precisamos de alguém que estruture a nossa forma de pensar e que nos secunde nos esforços para progredir. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir Jesus trabalhando lá no nosso íntimo para que a gente se torne uma pessoa melhor. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver Jesus caminhando ao nosso lado. Eu não vos deixarei órfãos. Eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos identificar o de que necessitamos e aí nós vamos entender, aceitar e buscar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Todos os nossos problemas, as nossas dores, estão com as soluções em Jesus. Com o farol da doutrina espírita a iluminar aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou. Que nós possamos então tomar a decisão certa. Jesus. Sempre Jesus, mas nunca sem Kardec.
Muito obrigado a todos e muita paz.